Sabe, existe uma regrinha que eu e a minha esposa aplicamos na nossa casa no que diz respeito à correção dos nossos filhos. Duas coisas que são passíveis de punição na minha casa é a mentira e o desrespeito. O desrespeito, quando praticado à minha esposa, eles vão ser corrigidos por mim. O desrespeito, quando vem na minha direção, eles vão ser corrigidos pela minha esposa. Esse é um acordo que eu e a minha esposa temos, porque essa é uma forma de eu e ela nos honrarmos e mostrar para eles que a gente está profundamente unido nesse processo de educá-los. O momento de corrigir um filho é um momento muito sagrado, sabe? Precisa ser inesquecível, não pelo exagero, pelo uso excessivo da força, nada disso, mas por fazer seu filho pensar. E tem uma frase de um filósofo que diz que quando eu paro, penso, quando penso, sofro. Já houve situações no processo da correção que eu particularmente nem precisei usar a vara, porque eu conduzi meu filho para o quarto, eu fiz com que ele pensasse na situação como um todo, eu mostrei para ele a tristeza do meu coração em relação à atitude dele, eu não provoquei nenhum tipo de humilhação a ele, não rebaixei ele, mas eu mostrei para ele que aquilo doía mais em mim do que nele e eu precisava fazer realmente ele pensar. O recado foi dado, então talvez eu dei ali uma palmada simbólica, né, que foi tipo uma espécie de cereja do bolo ali, mas toda a situação em si, armada, foi um momento realmente inesquecível na vida dele, que eu sei que ele vai lembrar para sempre. Agora, uma coisa vale lembrar, pai, mãe, é impossível você tornar esse momento inesquecível, você tornar o processo da correção efetivo e ter êxito nesse processo, se você está fazendo isso irado. A ira, ela é uma ferramenta, sabe, que precisa ser eliminada nesse processo, ela não pode fazer parte desse processo. Mas o recado importante que eu tenho para dar nesse vídeo é dizer para você, pai e mãe, nunca mesmo puna a consequência, mas sempre a desobediência. Você nunca pode, sabe, aderir ao processo punitivo em virtude da consequência que foi ocasionada pela desobediência. Nunca puna a consequência. Se você está punindo a consequência é porque você falhou no processo de educar seu filho. Você deveria ser punido e não ele. Eu gosto de dar um exemplo bem bacana que vai tornar esse pensamento mais interessante. Você chama seu filho e você diz, filho, eu não quero mais que você pegue o copo de vidro para beber água. Meu filho tem 8 anos, a Débora tem 6 anos, então eu chego na Débora e digo, Débora, eu não quero mais que você utilize copo de vidro para pegar água. E a minha filha me obedece. Enquanto eu estiver próximo, enquanto eu estiver vendo, ela não vai fazer isso. Mas um belo dia ela vai lá e utiliza o copo de vidro. Ou seja, ela me desobedeceu. Ela faz isso uma vez, eu percebo, vejo, mas como não aconteceu nada, eu negligencio a desobediência dela. Ela faz pela segunda vez, pela terceira vez, nada acontece, faz pela quarta e aquilo se torna um hábito, desobedecer aquela ordem que eu havia dado a ela. Mas um belo dia, ao desobedecer a minha ordem, ela deixa o copo cair, o copo quebra. E aí eu pratico a infelicidade de punir a consequência. Eu vou lá porque o copo quebrou e digo, eu havia te dito, eu puno a minha filha. Sabe, esse talvez seja um dos erros mais terríveis que um pai pode cometer no processo da educação de um filho. Porque você está punindo a consequência e automaticamente você está dizendo para o seu filho que o motivo da punição não é a desobediência em si, mas é o copo quebrado. Nas entrelinhas você está dizendo para o seu filho que o copo que quebrou é mais importante que ele. E você está automaticamente caminhando para um fracasso no processo educacional. Isso se aplica a todas as consequências que são ocasionadas pela desobediência. Se você está fazendo isso, quem deveria ser punido é você. Nunca puna a consequência. Não seja negligente à desobediência. Encare a desobediência como um desrespeito. E você vai evitar, sabe, tragédias maiores. Você vai livrar o seu filho de situações que vai expô-lo à vergonha, ao vexame. A consequência, ela já é um ato punitivo que a própria vida traz sobre todos os seres humanos. É inevitável, aquilo que você planta, você colhe.
Então você não pode, sabe, você precisa antecipar a consequência, você precisa, sabe, tornar um momento inesquecível, você precisa promover esse ensino para o seu filho, essa reflexão profunda, esse sofrimento ao reflexionar sobre o quadro da desobediência, mas nunca ser punitivo no que tange a questão da consequência. Se você está fazendo isso, digo mais uma vez, você está caminhando para um lugar perigoso demais, sabe? Seja sensível para perceber a incapacidade que o seu filho tem de se submeter a uma ordem sua, pois é aí que existe um desvio de conduta e esse desvio precisa ser corrigido e nessa correção você vai evitar danos maiores na vida dele e consequentemente na sua. Corrija seus filhos, mas faça isso com muita sabedoria e aí sim você vai salvar ele de fracassos futuros. Eu gostaria de te dizer isso, sabe, que você realmente pensasse profundamente nisso. A correção é um processo inevitável na criação dos seus filhos, mas você precisa fazer isso da forma mais sábia possível. Até a próxima.